A Igreja Adventista do Sétimo Dia é igreja ou é uma seita? O objetivo dessa palestra, de forma alguma, é pregar o ódio religioso. Não temos nenhuma intenção disso. Reconhecemos os valores da Igreja Adventista do Sétimo Dia no que se refere à educação. É um povo que se preocupa em ser organizado, ter universidades, um bom ensino, procuram se alimentar bem. Então, com essas coisas, né, nós temos até respeito. Todavia, o que nós vamos abordar hoje são questões doutrinárias. São assuntos que diz respeito a doutrinas que eles ensinam, o modo como eles se comportam em relação a nós, como eles nos consideram, e em vista dessas crenças, como será que a igreja evangélica deveria considerar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como seita ou como igreja? Então, é sobre isso que vamos falar hoje, tá bom? Muito bem. Em primeiro lugar, é importante que você saiba que eu conheço adventistas, tenho amizade com eles, os respeito, então eu não vou fazer palestra para falar de pessoas, tá bom? Nós vamos falar de doutrina. Eu quero desde já agradecer a todos aqueles que vão assistir essa aula ao vivo, que já estão nos assistindo, e você que vai assistir essa aula depois. Que Deus nos abençoe. A palavra de Deus mostra que nós temos que buscar a verdade dos fatos. Então, quando a Igreja Adventista se aproxima de nós, muitos ficam nessa dúvida. E aí? É igreja ou é seita? Olha, eles falam de Jesus. Então, o que nós vamos considerar hoje vai servir para dar uma dica para você. Aliás, não é nem dica, é algo de suma importância para você. O primeiro ponto que você precisa saber, ou talvez você já saiba, é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não sabe ser corpo de Cristo. É. E eu vou dizer por quê. Porque o corpo de Cristo não pode admitir cristãos presos em Babilônia. Dá para você raciocinar isso? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, irmãos, acredita que hoje há uma igreja visível e uma igreja invisível. Nós, cristãos, acreditamos também que existe igreja visível e igreja invisível. A igreja visível é a igreja como a gente vê. Você vai numa igreja, né, a união, todos aqueles que estão presentes, que afirmam ser cristãos, é a igreja visível. Só que como a gente não sabe dizer quem é de fato cristão e quem não é, não podemos afirmar em cada caso, é a igreja que a gente vê. Agora, a igreja invisível é a igreja como Deus vê. Ou seja, a igreja invisível para nós é somente os salvos. E eles não, eles fazem uma confusão danada sobre isso. Eles dizem que a igreja visível é quem? A igreja visível é a igreja remanescente, é só eles. E nós? Pode acontecer que haja, fora da Igreja Adventista, irmãos em Cristo, mas que estão presos aonde? Em Babilônia. Estão lá, estão servindo a Jesus lá em Babilônia. Então, quando a Bíblia fala assim, sai dela, povo meu, a Igreja Adventista entende que essa é uma mensagem da Bíblia para que nós deixemos de ser membros das igrejas de Babilônia Grande e nos tornemos adventistas do sétimo dia. Tá? Eu tenho vídeos que provam isso. Tá? Não vou citar nomes, como eu falei, mas eu tenho vídeos que provam gente muito de alto escalão na igreja adventista ensinando isso. Por exemplo, só para você ter uma ideia, né, essa questão de igreja remanescente, né, é um absurdo, eles falam que só eles que fizeram a verdadeira reforma, né, é um absurdo mesmo, né, e eles nos convidam a sair de lá, de Babilônia, as igrejas onde nós estamos, confusão religiosa, não é? Então, eles querem que nós saiamos de lá para ir para a igreja deles. Então, isso não é corpo de Cristo. Por quê? Porque o corpo de Cristo não está em Babilônia.
Não está numa organização religiosa falsa. Que raio de Cristo é esse? Que porcaria de Espírito Santo é esse que deixa você ficar anos e anos lá em Babilônia? E às vezes você morre lá. Né? O adventista admite que muitos cristãos que morrerem nas igrejas que fazem parte de Babilônia vão ser salvos. Antes do decreto dominical, é claro. Olha que absurdo. Isso não é corpo de Cristo. Tá? O corpo de Cristo está em igrejas cristãs. O que é sair de Babilônia? Se você está fazendo como um cristão, não como organização religiosa, mas se você está fazendo algo, né, como povo de Deus, mas se você está fazendo algo de errado, que é característico de Babilônia, de ensinamentos falsos, Deus pede para você sair dela no sentido de você não fazer mais. O texto não está falando nada, absolutamente nada. Né? É uma reaplicação do sair dela, povo meu, do sair de Babilônia lá do Antigo Testamento. Que ali era uma cidade onde os cristãos os judeus foram levados cativos. Nada a ver com o contexto cristão. O adventista do sétimo dia admite que há cristãos em Babilônia que morrem lá e vão ser ressuscitados e salvos. Ora, que raio de corpo de Cristo é? Eu não quero pertencer a uma droga de corpo de Cristo desse que não tem identidade. Certo? Muito bem. Então, fique esperto com a igreja adventista. O segundo ponto que você precisa saber sobre a igreja adventista é que eles começaram com falsos profetas. Veja, o judaísmo não começou com falsos profetas, o cristianismo não começou com falsos profetas, mas a igreja adventista começou com falsos proféticas, porque isso é típico de não igreja. Eu fui TJ há 17 anos. Começaram com falsos profetas, prevendo a volta de Cristo. Aí eles dizem assim, mas a gente não chamava igreja adventista na época. Conversa fiada. Mudaram de nome. Testemunha de Jeová também não chamava Testemunha de Jeová, né, quando eles previram a volta de Cristo para 1914. Os livros de adventistas publicados contra as Testemunhas de Jeová dizem que elas previram a volta de Cristo para 1914. Criticam as TJ, mas elas não chamavam Testemunha de Jeová na época. Agora, deles mesmos, eles não falam isso. Vai enganar outro. Eu não. Entendeu? Então, eles começaram lá com aquele movimento pré-milerita, e aquele movimento de pessoas que foram enganadas por esse rapazinho aqui, chamado William Miller, né? Então, o próprio site adventista fala: no ano de 1818, como resultado de seu estudo das profecias de Daniel 8 e 9, Miller chegou à conclusão de que Cristo voltaria em algum momento durante os anos de 1843 ou 1844. Ele hesitou até 1831, antes que começasse a anunciar suas descobertas. Bela descoberta, né? A Bíblia já dizia claramente, acerca daquele dia e daquela hora ninguém sabe, mas o Guilherme Miller, né, o precursor, né, de todo o movimento adventista, ele disse que sabia. O seu parceiro, o Snow, né, todos esses carinhas previram a volta de Cristo para 22 de outubro de 1844. Certo? Então, uma igreja verdadeira não surge à custa de falsa profecia. Não tem esse negócio. Mas os discípulos, sabe os discípulos? Os discípulos, eles ficaram perguntando para Jesus: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino de Israel? Os caras não tinham a Bíblia na mão pronta, meu amigo. Eles estavam aprendendo com Cristo. É outra coisa isso. A igreja de 1800 anos depois, chegar e prever a volta de Cristo, ora, a igreja remanescente. Bela igreja, né? Entendeu? Eu acho que quem tem que sair de Babilônia não é a gente, não, viu? É eles, porque prever a volta de Cristo é coisa de Babilônia, isso, porque Jesus já tinha dito, acerca daquele dia e daquela hora ninguém sabe. Então, como é que uma igreja verdadeira, uma igreja que Deus prepara para ser remanescente, ela começa à custa de uma falsa profecia? É diferente de você perguntar para Jesus: Senhor, é nesse tempo que estabeleces o reino de Israel? Aí Jesus fala aqui, né, dá uma resposta para eles que não competia a eles ficar sabendo os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu. Pronto, todo mundo obedeceu.
Você conhece algum apóstolo que previu a volta de Cristo para determinada data? Não tem. Como é que Deus, ao restaurar, supostamente restaurar a igreja verdadeira, providenciando a verdadeira reforma, começa com uma desreforma, uma falsa profecia? E o pior, aí vem o terceiro ponto. A igreja adventista remendou a falsa profecia com a doutrina do juízo investigativo. O que é um absurdo. Tá? O que é um absurdo. Por exemplo, essa obra deles aqui, Nisto Cremos, tá vendo? Na página 385 fala assim: em 1844, no fim do período profético dos 2.300 dias, ele iniciou, Jesus, né, a segunda e última etapa de seu ministério expiatório. Que conversa fiada é essa? Segunda e última etapa de seu ministério expiatório. A Bíblia não ensina isso em lugar nenhum, gente. Apóstolo nenhum ensinou isso. Veja, todas as fases da vida de Cristo, antes de vir à Terra, durante e depois, todas elas são bem explicadas. Ou, pelo menos, ditas. Por exemplo, na eternidade, né? Cristo foi usado pelo Pai para criar todas as coisas. Na criação, ele é usado, né, aqui na Terra. Né? Participou da criação do homem. Façamos o homem. Né? As suas manifestações veterotestamentárias, as suas cristofanias, indicadas na palavra de Deus, né, no Antigo Testamento. A sua vinda, né, aqui na Terra, também toda bem documentada pelos evangelhos. A sua morte, a sua ressurreição, a ascensão aos céus, a promessa da sua vinda. Mas e juízo investigativo? Qual foi o apóstolo, o profeta que falou um negócio desse? Nenhum. Eu debati com uma pessoa muito legal, no programa Vejam Só, sobre isso. Ele foi debater lá sobre o juízo investigativo, é bíblico ou não? Eu saí decepcionado do programa. Sabe por quê? Porque quem tinha que provar o juízo investigativo era ele. E ele fazia pergunta para mim, por que o juízo investigativo não está certo? Eu não vim falar sobre isso. Por quê? Porque quem tinha que provar é ele. Aí eu tive a paciência de ver uns 80 vídeos dele na internet, falando sobre juízo investigativo. Gente, não deu coragem de acabar o resto, entendeu? Não tem nada de juízo investigativo na Bíblia, nenhum argumento dele prova nada. Absurdo, né? Ainda vou fazer um livro, uma apostila, refutando tudo que ele fala. Aqui vai ficar uma mesmice, entendeu? Então, a igreja adventista surge com uma falsa profecia. A profecia da volta de Cristo não se cumpre. O que toda seita faz? Quando ela prevê a volta de Cristo e Cristo não vem. Ela diz assim, acertamos a data, mas erramos o acontecimento. Sabe o que aconteceu? O camarada, né, em vez de ele olhar para a Bíblia, ele foi no milharal e teve uma visão. Ele teve uma visão que Jesus Cristo, em vez de ter vindo à Terra, ele entrou no Santo dos Santos. É um Jesus que não é onipresente, sabe? Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele fica lá, assim, ele anda para lá e para cá, não sei, né? É um negócio de louco isso, né? Então ele saiu do Santo e entrou no Santíssimo. Foi dar uma volta lá. Ficou lá, né, 1.800 anos, sem fazer neca de pitibiriba do santuário, do Santíssimo. Então, ele teve essa visão. Ele não teve nada, ele foi lá fazer cocô, né? Sei lá o que ele foi fazer no milharal, e aí, talvez fazendo isso, ele teve essa visão, né? Sei lá. E aí, o que acontece? Ele passa a dizer para aquela igreja adventista, que não tinha nome, né? Olha, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte, em vez de Jesus retornar para o santuário aqui na Terra, era no santuário celestial que ele ia entrar, no Santo dos Santos, no Santíssimo. E aí, veja, toda aquela interpretação que já havia sido feita para esperar a volta de Cristo aqui,
ela é redirecionada para a entrada de Cristo lá. Ou seja, é como se o Espírito Santo adventista, que é outro, não tem nada a ver com o da gente, tivesse falado assim para a igreja adventista, para o pessoal lá, ó, eu vou ensinar vocês quase tudo certinho. Depois que vocês errar a profecia, aí eu ensino certo. Que coisa feia, não é? Que Espírito Santo é esse? Não é o mesmo que o nosso, é claro. Esse Espírito Santo aí, ó, né, não deve ser muito diferente do Espírito Santo das testemunhas de Jeová. Deve ser a mesma coisa, porque ele faz os caras errar. Olha que absurdo, gente. Tá? Entendeu? E ainda alguns adventistas chegam a usar Apocalipse, aquele texto que fala que João comeu o rolo e a mensagem no começo era doce, mas depois ficou que era amarga, né? Mas depois ficou doce. Ou seja, quando a igreja adventista previu a volta de Cristo, mas não veio, ficou amarga a mensagem. Mas depois, quando eles entenderam que era certo, ficou docinho. É uma coisa assim, mais ou menos, tá? Pessoal, não dá, né? É um absurdo isso. Eles as seitas, elas fazem o que querem com a Bíblia. Por isso a gente usa aquele jargão que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Aí o que Jesus está fazendo lá no Santo dos Santos? Imagina, pessoal. Ele entrou no Santíssimo e ele está lendo os arquivos celestiais, todas as pessoas, todos os pecados e acertos dos professos cristãos, que são bilhões, num período de 1844 para cá. Daria centésimos de segundo por pessoa. Aí vem o outro lá, perito em hebraico, me falar por telefone. Não, o tempo lá no céu não é linear, é outra coisa. Já foi explicado isso pela gente. Ô, meu amigo, eu sei que o tempo de Deus na eternidade é uma coisa, mas ali Jesus está diante dos anjos. Não está num tempo diferente que não ocorre cronologicamente. Né? E outra coisa, se o tempo não é linear lá, porque a profecia é feita lá para se cumprir linearmente aqui. Sabe, é uma coisa interessante isso, né? É linear para começar em 1844, mas não é linear depois, né? Entendeu? Então, é uma pataquada atrás da outra, gente. Tá? E aí Jesus está lendo lá os arquivos, né? Como se tivesse livro lá no céu. Livro feito do quê? Você percebe que é uma forma muito rudimentar de entender as Escrituras? Muito rudimentar. Tá? Então, não existe essa obra. E aí, o que Jesus está fazendo lá? Ele está lendo os arquivos para aqueles cristãos verdadeiros, ele está apagando os pecados, está purificando o templo celestial. Você imagina, você gasta um dinheiro numa loja e não paga, o seu nome fica sujo lá. O seu nome é sujo na loja, suja a loja? Não suja, né? Então, os nossos pecados registrados no céu, né, vamos supor, né, que fosse num livro mesmo, eles não sujam nada, não tornam impuro nada lá. E eles acham que, assim como no passado, o sumo sacerdote purificava o santuário depois do ritual, logo depois do ritual de sacrifício, então Jesus também está purificando o santuário, apagando os nossos pecados. Ele já fez isso na cruz, colega. Entendeu? Então, na verdade, a Igreja Adventista, para mim, ela é uma seita, principalmente por causa desse falso ensino. Continuando, então. A Igreja Adventista não crê apenas na Bíblia como livro inspirado. Eles dizem, não, a gente crê na sola Escritura. Eu já acho que eles creem na sola na Escritura. É sola na Escritura, não é sola Escritura, coisa nenhuma. Tá? Vamos lá. Eles dizem na Revista Adventista de fevereiro de 84, página 37. Cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos o produto dessa inspiração. Tem aplicação para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou o grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Então, claro, se eles acreditam que os escritos de Ellen White são inspirados por Deus,
eles têm que acreditar que o grau de inspiração é o mesmo, porque não existe meio grau de inspiração, né? É claro, a inspiração ela é plena, né? No caso, assim, o mesmo grau de inspiração para escrever a Bíblia é o mesmo grau de inspiração para um profeta, por exemplo, que não escreveu nada, né? Lá nos tempos da Bíblia, o profeta, quando faz uma profecia, é o mesmo grau de inspiração. O problema é que o problema não é esse. Não é? Quando a gente lê assim, a gente acha que eles estão querendo dizer que é a mesma importância. Não. Eles falam que os escritos de Ellen White é uma luz menor. Mas pera lá, gente. Não existe luz menor diante de uma luz maior. Né? O que é a lua perto do sol, na verdade, né? Então, a Bíblia não fala nada disso, de escritos inspirados fora da Bíblia que servem como autoridade para a igreja. Quando você assiste pregação adventista, eles citam a Bíblia e citam o espírito de profecia, que é Ellen Goldwhite. E aí é um problema, né? Porque nós não aceitamos isso de jeito nenhum. Não existe escrito inspirado hoje nos nossos dias. Nem com meia luz, nem com luz plena. Não tem esse negócio. A Bíblia não fala nada sobre isso. Tá? Ah, mas ela não é o espírito de profecia? Onde é que a Bíblia fala isso? Que uma mulher seria, ou homem só. A Bíblia fala, derramarei o meu espírito sobre toda a carne na parte final dos dias. Por enquanto é só numa mulher. Tá? E essa parte final dos dias começou em 1844. Já está com quase 200 anos esse negócio aí. E essa parte final dos dias, né, está começando a ter a parte da parte da parte da parte do final dos dias, né, e não chega nunca esse negócio. Entendeu? Então, não dá, né, para aguentar um negócio desse, certo? O problema também é que a gente tem provas concretas de que ela copiou muita coisa de outros livros. É claro que os advogados adventistas, os advogados espirituais adventistas, ou os apologistas, fazem de tudo para tentar falar, não, mas pera lá, Mateus também copiou alguma coisa de Marcos, os dois inspirados, não tem problema nenhum. E outra, né, inspiração da Bíblia. O livro que é autoridade para nós. Ah, mas Lucas também escreveu e se baseou em pesquisa. Sim, mas o texto que ele escreveu é inspirado, ele não copiou igualzinho das pesquisas. Agora tem parágrafos na íntegra, entendeu? Copiados. Ou seja, ela copia, ela fala que é inspirado, e o cara que escreveu primeiro que ela não é inspirado? Complicado, né? Então, é assim que funciona o negócio. Sem contar o fato de que a gente também tem provas que muito do que Ellen Goldwhite escreveu, inspirada, foi corrigido depois pela Igreja Adventista, meu. A gente está careca de ver provas disso. E aí eles vêm com uma doutrina deles que, se Ellen Goldwhite errou, algum escritor inspirado pode ter errado também. E o livro A Mensageira do Senhor, o livro adventista, fala isso, gente, né? Quando cita Mateus, mencionando um nome diferente do que está no Antigo Testamento. Então, Mateus, ele errou. Eles dizem assim, Mateus errou. No ato da inspiração. Ele errou, escreveu errado. Que absurdo, gente. Tá? Porque eles creem em revelação e inspiração dinâmica, né? O cara vai escrevendo de forma dinâmica, ele pode errar, né? Que absurdo, tá? Vamos para o próximo. A Igreja Adventista ensina salvação pelas obras. Sim, senhor. Sim, senhor. Não venha com essa conversa de falar que não, porque é sim. E eu vou mostrar para vocês. Vamos ver se eu sou mentiroso? Porque assim, ó, a questão do sábado, por exemplo. Guardar o sábado importa em salvação. Certo? Se você não guardar o sábado, o que acontece? Você perde a salvação. Isso aí é salvação pelas obras, gente. Você imagina um adventista que crê em Cristo, não guarda o sábado. Ele morre não guardando o sábado. O que acontece com ele? Ele perde a salvação. Por quê? Porque ele deixou de fazer uma obra. Certo? É complicado, hein? Certo? É complicado. Uma coisa é você evitar fazer algo. Por exemplo, não adulterarás. Então, eu não adulterando, não estou fazendo obra nenhuma. Você percebe? Então, se eu obedeço os outros mandamentos, certo? Tá?
Agora, claro, tem a questão da obediência aos pais, né? Tá certo, tudo bem. Mas a questão é, e se eu sou um cristão que desobedeço aos pais, é uma fraqueza minha. Entendeu? Então, se eu sou um crente convertido, se eu desobedeço os meus pais e é uma fraqueza minha, eu vou ser salvo. Deus é que vai me julgar. Os adventistas não, eles já julgam. Eles falam assim, ó, não vai ser salvo. Perde a salvação. Ellen Goldwyn teve visões de igrejas que deixaram de guardar o sábado e por isso iam ser julgadas adversamente por Deus. Tá? Mas vamos ver. Vamos ver aqui. Uma coisa bastante interessante para você. Tá? Porque eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau, certo? Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Olha só, esse aqui é um ex-pastor batista. Vamos ver o que a esposa dele fala a respeito do que faltava para ela para a salvação? E o que a igreja adventista quis fazer com eles, fez com eles e quer fazer com a gente, por causa da doutrina do sábado? Vamos ver? Mas Deus estava trabalhando a minha mente, o meu coração, o meu corpo por inteiro. O Espírito Santo começou a trabalhar e ele também começou a enxergar que nós ainda faltava algo mais para a nossa salvação. E ali então eu fui debulhando a Bíblia. Eu acredito que eu passei mais ou menos uns 30, 40 dias direto, só em cima. Guarda do sábado e as leis. E vi que nós, não, mesmo meu esposo sendo pastor, nós não guardávamos, nós não seguíamos tudo aquilo que está aqui na palavra de Deus. Então, o que faltava para a salvação deles? O sábado. Cada vez que eu estudava, aí ia quebrando barreira, ia caindo ponto por ponto. Ele foi assim, aceitando aos poucos, e eu falei para ele, vamos estudar a palavra de Deus junto com os irmãos. Para o sucesso na obra de evangelização... Bom, o sucesso na obra da evangelização é isso que eles querem fazer com a gente, evangelizar. E aí a senhora fala que faltava algo para a salvação dela. O que era? Veja, sendo pastor e pastora, talvez, né? Ou esposa de pastor, eram crentes, já tinham fé em Jesus, mas faltava algo na salvação dela, para a salvação. Era a guarda do sábado, como se deixou claramente aqui. Entendeu? Então, tem carinha aqui vendo aqui a minha aula aqui e falando que não tem nada a ver. Porque é o povo mentiroso, esses carinhas aqui da internet, que falam com os dois cantos da boca. Entendeu? Eles querem dizer que não é bem assim. É tudo uma laia de safado mentiroso. Tá? Uma laia de safados e mentirosos. Por que são safados e mentirosos? Porque eles não afirmam a verdade. Eu gosto muito mais da sinceridade das testemunhas de Jeová que falam, não, nós cremos nisso mesmo, pronto, acabou. Do que desses camaradas que são verdadeiros farsantes. Eles entram no meus... Quando eu falo da igreja adventista, para dizer que o que eu estou falando não procede, gente. Né? Imagina, né? Vamos continuar, então, com a nossa aula? Vamos voltar aqui, então, pessoal. E outra coisa, que é mais séria ainda. Eu vou explicar daqui a pouco isso, tá? Que é a coisa mais séria sobre o sábado, tá bom? Faltava algo para a nossa salvação. E veja que é um programa conceituado da Igreja Adventista, tá? Vamos lá. Ponto 6. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina o rebatismo de membros e de cristãos não adventistas. A Bíblia fala que é um só batismo. Esse um só batismo começa lá no reino dos céus, em nosso coração, quando a pessoa se converte e ele é batizado no Espírito. Ser batizado no Espírito, o que é? É a conversão. O Espírito Santo é o administrador da igreja. O batismo é um símbolo de iniciação. Então a pessoa se converte a Cristo, ela é batizada no Espírito Santo, que é o administrador da igreja. Como é que simboliza isso aqui na Terra? Batizando. Então, o membro adventista, quando ele se desvia, ele guarda o domingo, depois ele volta para guardar o sábado, ele tem que batizar de novo. Não precisa, ele já foi batizado. Porque ele já simbolizou o batismo no Espírito. Eles não entendem nada disso. Entendeu? Eles não entendem nada disso.
E a Bíblia é clara em dizer que todos, 1 Coríntios 12, 13, são batizados com o mesmo Espírito. É na conversão. Isso é simbolizado nas águas. Espírito Santo e água sempre trabalharam juntos. Não vou dar aula sobre isso agora, mas está na Bíblia isso. Tá? Muito bem. Vamos lá. E os não cristãos? Né? Que, na verdade, de cristãos não adventistas, né? O que eles falam? Olha só, tem um monte de vídeo, eles colocam na internet aos montes, né? Por exemplo, esse pastor aqui, um pastor da Assembleia de Deus, que ficou lá um tempo, depois foi para ser pastor numa outra igreja cristã. O que eles fazem? Olha só, pessoal. Olha só o que eles estão fazendo com esse camarada aqui. Ai, meu Deus do céu. É um absurdo, gente. Ó, vou pôr para vocês verem. Ó. E o que vai acontecer daqui a pouco aqui na igreja? Vai acontecer o meu rebatizamento aqui na igreja. Daqui a pouco ele será batizado aqui para a honra e glória de Deus. Amém. Amém. E ele, no restante do vídeo, fala que ele foi pastor, pastor da igreja, Assembleia de Deus, depois de uma outra igreja. O que vai acontecer? Ele vai para a igreja adventista e vai fazer o quê? Vai ser batizado. E até ele fala um rebatizamento, né? Então, vocês estão vendo, pessoal? Como é que pode uma igreja evangélica, uma igreja de verdade, ter a coragem de propor batismo para outros? Pior do que isso, e a ficha de batismo que o cara preenche? Onde ele tem que confessar quantos livros do Espírito de Profecia ele leu. Que coisa horrorosa, gente. Como é que eu vou ser membro de uma igreja que eu tenho que preencher lá na ficha de batismo? Quantos livros você já leu de Ellen Goodwhite? Onde a Bíblia ensina isso? Mostra para mim. Claro, você pode preencher uma ficha dizendo assim, ó, você crê em Jesus? Creio. A Bíblia não fala para fazer a ficha, mas o que a Bíblia ensina é para você crer nisso e fazer uma declaração diante dos outros. Claro, você tem que mostrar a sua fé. A Bíblia fala de você falar da sua fé diante dos outros. Até no Salmo fala isso. Então, não tem problema nenhum você dizer, né, o que você acredita numa ficha. Mas, espera lá. O que a Bíblia fala de se crer em espírito de profecia e ler livros dela? Se a pergunta fosse assim, ó, você crê no espírito de profecia? Eu também creio, ó, eu creio em espírito de profecia. Mas eu nunca li livros de uma mulher que é a portadora do espírito de profecia. Então isso não está na Bíblia. Eu jamais serei adventista do sétimo dia e espero que você também não seja. Tá? Porque é acreditar em algo impossível. Insustentável nas Escrituras. Certo? Vamos voltar? Muito bem. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê numa profetisa com experiências estranhas ao cristianismo. Por exemplo, eles acreditam que Ellen Goodwhite profetizava sem respirar. Digita no YouTube. Ellen G. White profetizava sem respirar. E aí eles usam Daniel capítulo 10, versículo... Eu coloquei aqui, é do 15 ao 17, deve ser, tá? Quando ele me disse isso, é Daniel falando, prostrei-me com o rosto em terra e fiquei mudo. E um ser parecido com um homem me tocou os lábios. É Daniel falando isso. Então abri a boca e falei. E disse àquele que estava de pé diante de mim, Senhor meu, estou aflito e desfaleço por causa da visão. Como pode o teu servo falar com o Senhor? Eu já não tenho forças nem fôlego. Então, o ser que parecia um homem voltou a me tocar e me reanimou. Aonde que o texto que eles usam fala que Daniel fazia o mesmo? Precisa ser muito orelhudo, né? Para ver nesse texto que Daniel também profetizava sem respirar. Por causa da expressãozinha aqui, ó. Né? Não tenho forças nem fôlego.
Ué, meu amigo, ele está falando, não tem que respirar para falar, não? Ou ele falava por outro orifício? Não, né? Ah, bom. Então, só faltava essa. Então, cara, por favor, né? Ó, vai interpretar mal a Bíblia assim, lá na casa do chapéu, gente. Tá? Tudo para justificar que essa senhorinha aqui, que não tem nada contra a pessoa dela em si, né? Eu não sei nem se ela foi salva ou não, mas só para justificar, né? E sem contar que ela, não é? Tinha visões em que ela recebia asas, aí ela ia para outros planetas. Foi uma vez lá, encontrou o bom e o velho Enoque, num planeta de 7 luas. Ah, é muita coisa para minha cabeça isso, né? Entendeu? Todo profeta de seita, ele tem coisas estranhas. E eu convido você a pesquisar no meu canal do YouTube, tem uma mensagem sobre isso. Tá? Será que eles foram realmente usados por Deus? Eu falo de 12 líderes de seitas que ensinam abobrinha. Certo? E nessa época, né, foi uma época bem interessante, na época de Ellen White, porque junto com ela surgem os Mormons e os Testemunhas de Jeová, todos com falsas profecias. Tá? E todos eles com líderes e profetas, que Charles Taze Russell é considerado como um profeta, no sentido de interpretar a Bíblia, né, pelas TJs, e eles sempre ensinam alguma abobrinha. Russell previu a volta de Cristo para 1º de outubro. O Joseph Smith também fez as falsas profecias dele, que ninguém conseguiria tocar nele, matá-lo, morreu assassinado. Né? E então, Russell ensinava, por exemplo, que os dinossauros foram morar em Vênus, que o diabo criou a mosca. Todo líder ou profeta de seita ensina coisa absurda, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Como surgiu essa igreja que fala que é a única igreja verdadeira? Como é que surgiu ela? Quando a gente começa a estudar a história, a gente descobre os absurdos, tá? Muito bem, pessoal, vamos continuar aqui. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu inverti aqui, tá? Ela é exclusivista e proselitista. Aí o camarada vai falar assim, não, a nossa igreja não é exclusivista, porque nós acreditamos que lá em Babilônia, nas igrejas de Babilônia Grande, tem cristãos lá. Então você está falando que as igrejas de Babilônia Grande também são igrejas de Deus? E Deus pede para sair dali? O cara vai enganar outro, meu. Toda vez que eu ouço um adventista falar assim para mim, olha, a gente não é exclusivista, porque nós acreditamos que aqueles cristãos na Igreja Batista, Assembleia de Deus, Igreja Católica e etc., tem gente salva ali, então a gente não é exclusivista. Ora, eu não perguntei, nós não estamos falando de exclusivismo no sentido de crença de salvação só ali na Igreja Adventista. A questão é exclusivista quando a igreja. Você percebe? Por quê? Porque se a Igreja Adventista é a única igreja remanescente, a quem Deus dá o espírito de profecia para uma profetisa que escreve livro para eles. Ora, já começa o exclusivismo aí. Por que não deu para os outros? Porque é só aquela. Entendeu? E aí nos convidam para sair de Babilônia Grande. E isso não é ser exclusivista? Ou você acha que Babilônia Grande também faz parte da igreja de Deus? É assim que Deus chama a igreja dele, uma parte da igreja dele, de Babilônia Grande? Né? Moradia de demônios? Quando o adventista fala para mim que ele não é exclusivista, para mim ele está me chamando de burro. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Tem gente falando aqui que eu não conheço a doutrina adventista. Eu estou percebendo mesmo que eu não conheço. Tudo que eu estou falando, eu estou provando aqui. Certo? Por exemplo, olha só. O livro Estudando Juntos.
Que maravilha de livro, né? Devia ter posto a foto aqui. O livro, Estudando Juntos, está aqui, ó. Ele foi escrito para como se evangeliza, né? Como se estuda, se prega a verdade para membros de outras igrejas. Como eu tenho formação batista, eu coloquei aqui, ó, na página 124 do livro Estudando Juntos. Ao aproximar-se de seus amigos batistas, aborde aqueles pontos que temos em comum. Não entre imediatamente numa discussão acerca do sábado, mas fale sobre Jesus. Falar sobre Jesus para Batista? Devemos dar ênfase à salvação pela graça, ou seja, eles querem falar de salvação para nós. Isso não é ser exclusivista? Então, os tontos aqui, vendo minha aula, e eles estão falando que eu estou falando abobrinha. Porque eles são mentirosos de mão cheia. Por favor, cai fora do meu canal. Não faço nem questão que vocês fiquem inscritos aqui. Não gosto de gente mentirosa aqui. Eu gosto muito mais de um testemunho de Jeová que fala assim, não, a gente crê mesmo, é só nós que está certo. Isso é caráter. Entendeu? Isso é caráter. Aí ele começa, evite entrar em controvérsia, procure estabelecer uma relação, desenvolvendo uma amizade baseada em amor comum por Cristo. Ore com e a favor do seu amigo batista, quando o amor de Jesus dominar seus corações, ou seja, não domina ainda. Por quê? Porque a gente, na verdade, né, precisa ser evangelizado por eles. E aí você vai mostrar esse livro para os adventistas. Sabe como eles são instruídos a dizer? Eu não concordo muito com esse livro, não. É mentira, eles fazem exatamente isso. Por exemplo, um grande professor de hebraico adventista, tido como guru da igreja adventista, veja, eu gosto muito dele. Quando eu deixei a igreja batista, estava procurando uma outra igreja, né? Estava triste, não conseguia achar uma igreja para me reunir, né, para fazer parte. O que ele veio falar? Ele veio tentar falar para mim que ele gostaria muito que eu fosse adventista. Ou seja, ele já sabe que eu sou cristão. Entendeu? Então, eles são proselitistas mesmo. Essa que é a verdade. E belos proselitistas. Por exemplo, a senhora Ellen Goldwhite. Está aqui, ó. Testemunhos Seletos 2, página 386. Olha o que ela fala. Temos uma obra a fazer por ministros de outras igrejas. Que obra que eles têm que fazer por nós? Deus quer que eles se salvem. Ai, que lindo! Faça-me o favor, dona Ellen. Não vou falar com morto, né? Não, porque onde ela está, coitada. Como nós mesmos, eles só poderão obter a imortalidade mediante a fé e a obediência. Ora, já começou a falar inspirada de forma absurda, né? Porque a fé gera obediência, né? Então, já começa aí, né? Precisamos trabalhar diligentemente por eles, a fim de que a possam alcançar. Para nós alcançarmos a imortalidade, os adventistas estão trabalhando diligentemente por nós. Olha que bonitinho. E o camarada aqui, o adventista aqui, falando que eu estou falando abobrinha. Tá? Deus quer que eles tenham parte na sua obra especial para esse tempo. Tá? Então a gente não tem essa parte especial ainda, né? Quer que se achem entre os que estão dando o alimento a tempo a seu povo. A gente não estava fazendo isso antes. Por que não se haveriam eles de empenhar nessa obra? Nossos ministros devem buscar aproximar-se dos ministros de outras denominações. Orai por esses homens e como eles, porque em Cristo está fazendo intercessão, impende sobre eles solene responsabilidade. Como mensageiros de Cristo, cumpre-nos manifestar profundo e fervoroso interesse nesses pastores do rebanho. Então, a obra que eles têm para fazer não é com o batista, o assembleiano que está fraquinho, é com o pastor. Sabe por quê? Porque quando o pastor se converte à fé adventista, a igreja inteira se converte à fé adventista, aí eles põem na internet, põem nas revistas deles,
Olha, uma igreja batista inteira se converteu à igreja adventista, à fé adventista. Eu estou falando mentira? Não é? Então, veja, por quê? Porque eles acreditam que nós somos salvos, mas lá em Babilônia, e que nós precisamos sair de Babilônia para ir para a igreja deles. Porque ainda está faltando algo para a nossa salvação. Sabe o que é? O sábado. Yeah. Vamos lá. A igreja adventista pregou uma falsa profecia sobre o decreto dominical. Eu me declaro filho do diabo se essa profecia se cumprir um dia. Porque eu tenho certeza absoluta que ela não vai se cumprir. Por isso que eu estou falando isso, né? Eu estou fazendo um falso sacrilégio aqui. Eu me declaro filho de Satanás se essa profecia sequer se cumprir em parte. Porque eles acreditam que o Papa vai emitir um decreto dominical. Isso, tem que guardar o domingo. E todo mundo que guardar o domingo vai receber a marca da besta, que é o 666, ou seja, é o domingo. Mas os adventistas vão guardar o sábado. Aí eles vão ter o selo de Deus. Será que eu estou inventando isso? Vamos ver. Nisto cremos, página 219 na versão online. A questão derradeira envolverá a adoração falsa e verdadeira, o verdadeiro e o falso evangelho. Quando essa questão for claramente colocada diante do mundo, aqueles que rejeitam o memorial divino da criação, o sábado bíblico, escolhendo adorar e honrar o domingo, mesmo depois de ter pleno e cabal conhecimento de que não é este o dia apontado por Deus para adoração, receberão a marca da besta. O contexto todo tem a ver com um decreto papal. Eles dizem que o Papa vai emitir esse decreto e que todos os povos vão ser obrigados pelo Papa a guardar o domingo. Né? Como eu já guardo, por exemplo, eu já sou um 666. Oh, graças a Deus, né? Se isso é ser 666, eu sou um 666. Né? Mas claro que o 666 não tem nada a ver com o domingo, tá? Muito bem. Então, aí o adventista vai... o marco diferencial entre a igreja verdadeira, a adoração verdadeira, e a igreja falsa e a adoração falsa, o marco divisor vai ser o quê? O sábado. Quem guarda o domingo, 666. Quem guarda o sábado, 777. Vamos por assim dizer. Tá bom? Então, veja. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo. Essa porcaria dessa profecia não vai se cumprir nunca. Nunca. Entendeu? Papa nenhum vai emitir esse decreto. Nenhum. Então, olha só, hein? Olha a responsabilidade minha. Eu, na autoridade do nome de Cristo, eu digo que essa profecia mentirosa e maldita nunca vai cumprir-se. Nunca, tá bom? E olha só, hein? Se eu estiver profetizando falsamente, eu não sou salvo. Eu vou ser destruído, né? Entendeu? É claro que nada disso vai acontecer, né? E eu tenho um coração dedicado a Cristo. Mas na autoridade do nome de Cristo eu estou falando. Não estou brincando, estou falando sério. Tá? E você pode acreditar nisso também. Então, tem irmãos que dizem o seguinte, olha, eu guardo o sábado porque eu descanso em Cristo. É uma interpretação respeitável. Tá? Só não me fala que isso é moral, é cerimonial, né? Não me fale que isso é cerimonial, tá? Porque se você fala que você guarda o sábado em Cristo, isso é moral. Tá? Outros dizem, não, eu guardo o domingo como sétimo dia, já que a Bíblia mesmo mostra, no Antigo Testamento, que Deus dias da semana como sábado. A igreja, né, entende que quando Deus faz algo, é quase como uma lei, então guarda o domingo. Entendeu? Então, veja, estamos em torno de interpretações plausíveis, tentando guardar o sábado. Eu não guardo o domingo de forma perfeita. Como os outros mandamentos, ninguém guarda. Você nunca olhou para uma mulher que não é a tua esposa? Você é 100% em tudo? Mas eles cobram da gente 100%. Porque o sábado é um negócio que diferencia o cristão do não cristão, no final das contas.
Isso é salvação pelas obras. Você imagina uma pessoa, no tempo do fim, deixar de ser salva por quê? Porque ela não guarda o sábado. Ela guarda no domingo. Aí Deus olha no reloginho, na folhinha dele e fala assim, ó, tudo que esse camarada está fazendo para mim, dedicando um dia especial para me adorar. Não vale. Tem que ser um dia antes. Um tapa na fuça desse Deus falso. Ponto 10. A Igreja Adventista do Sétimo Dia apregou estar debaixo das leis dietéticas. Ó, venhamos e convenhamos. Tem crente que não come bem, né? Come muito mal. Eu tô meio gordinho. Mas é o meu tamanho. Eu tenho 1,91 m. Tolerável, né? Mas eu vejo uma turminha de obeso demais. Não cuida do templo do Espírito Santo, né? Ó, pessoal, por favor, né? Vamos comer melhor. Tá? Agora, dizer que isso é requisito para a salvação, gente, é coisa da Ellen Goodwhite. Ah, não pode comer carne de porco, linguiça. Eu como linguiça uma vez por semana. E hoje o porco é tido como a melhor carne que tem. Os antigos, os idosos, viviam muito porque tudo era feito em banha de porco. O meu avô, por exemplo, comia tudo com banha de porco. Agora os caras trocam banha de porco por margarina. Hã? Pelo amor de Deus, é 200 vezes pior. Né? Mata o cara. E eu gosto de uma margarina. Hein? Entendeu? Pessoal, a Bíblia mostra que essa lei já era. Desceu um grande lençol para o apóstolo Pedro que continha os desenhos de animais impuros. Tá? Então, Deus fala assim, come e abate. Tudo bem, estava falando de gentios. Mas será que Deus ia usar uma ilustração para falar uma verdade usando uma coisa que é contra a lei dele? É essa a didática de Deus? Ensinar você a fazer uma coisa certa através de uma visão que te ensinava a fazer uma coisa errada? O adventista é complicado, né? Então, a Bíblia fala em Apocalipse de animais impuros como uma referência ao ensino antigo. A Bíblia fala do maná também, no Apocalipse. E daí, nós vamos comer maná por causa disso? Nada a ver, né? Vamos terminando, então. O ponto 11. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. É Stella Artois, mas não tomo não, tá? Muito bem. A Igreja Adventista interpreta mal a identidade do bode emissário. Tem 2 bodes. Tinham que ser perfeitos. Você lê lá Levítico capítulo 16. Os 2 bodes tinham que ser sem defeito. Aí sorteava. Um bode seria sacrificado e o outro bode iria embora para o deserto. Os 2 tipificam quem? Cristo. O primeiro, por ser perfeito, simboliza Cristo morrendo por nós. O segundo simboliza Cristo levando embora os nossos pecados. Eles dizem que o segundo bode é quem? É o diabo. É complicado, né? É complicado isso aí, tá? É uma heresia, tá bom? Que é ensinada no Grande Conflito, página 421. Depois você pausa o vídeo aqui, tá? E lê para você ver o que a Ellen Goodwhite fala sobre isso. Eu sei que ela fala que quando o sumo sacerdote, por virtude do sangue da oferta pela transgressão, removia do santuário os pecados, ele colocava-os sobre o bode emissário. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial, olha lá, os pecados do seu povo, ou seja, Cristo está removendo, né, os pecados lá no céu, está apagando os pecados, apagando, né? Pagando e apagando, né? Os pecados dos salvos. Aí ele vai jogar o quê? Todos esses pecados no bode emissário, que é o diabo. É um problema sério. É um problema sério, porque dá a entender
que o diabo acaba participando do sacrifício expiatório de Cristo. Eu sei que no contexto adventista eles não querem ensinar isso, mas para nós é um absurdo isso, é um sacrilégio isso. Porque os dois bodes são perfeitos, porque eles representam Cristo. São bodes sem defeito, exatamente para representar Cristo. Tá bom? Se fosse para representar um Cristo e outro Satanás, simplesmente Deus falava, traga um bode perfeito, um bode sem defeito e um bode manco, por exemplo. Pronto, resolveu a parada. Né? Os dois tinham que ser perfeitos e aí se sorteava qual deles iria representar Cristo morrendo e Cristo levando os nossos pecados. Tá bom? A Igreja Adventista do Sétimo Dia pregou a alma mortal e isso afeta a cristologia. Então eles falam, né, no Nisto Cremos, é importante destacar que a Bíblia afirma que o homem passou a ser uma alma vivente. Então eles dizem, não tem nada ali que diz que tem uma parte imaterial. Então eles falam assim, né, como um certo professor adventista diz assim, vamos construir o homem, como é que ele é construído? Então Deus faz o homem do pó da terra, sopra nas suas narinas e ele vem a ser alma vivente. Agora vamos desconstruir. O homem, quando morre, a Bíblia diz que o espírito volta a Deus. Então nós usamos esse texto para dizer que é o espírito mesmo que volta a Deus. Aí eles raciocinam assim, não. E os ímpios? O espírito deles para vocês volta a Deus? Ele não vai para o inferno? Ele volta a Deus lá no inferno. Quem é que é o chefe do inferno, pessoal? É Deus. Os adventistas pensam que a gente acha que o chefe do inferno é o diabo. Não é não. O diabo ele vai ser lançado no inferno, no lago de fogo, e ele vai trabalhar para Deus lá. Entendeu? Deus é o dono do inferno. Então, quando o espírito de um ímpio morre e vai para o Hades, em tormentos aguardar o seu julgamento, ele volta para Deus. Deus está em todos os lugares. Não tem nada a ver isso aí. Entendeu? Esse argumento adventista não tem nada a ver. Agora, qual é o problema? Por que afeta a cristologia? Porque a igreja adventista ensina que quando o homem morre, ele deixa de existir. Agora, olha Cristo. Cristo, ele é Deus. E existindo na forma de Deus, ele se faz homem. O que acontece? A união hipostática. Ou seja, na encarnação, Cristo realiza a união hipostática. Então, ele tem duas naturezas. Ele é Deus vivo e homem vivo. Quando Cristo morre, ele não deixa de existir. Então, a união hipostática continua. Por quê? Porque o espírito humano de Cristo sai. E por isso que ele fala para o ladrão na cruz, em verdade te digo que hoje você vai estar comigo. Você quem? O ladrão, mas não em carne, em espírito. Dois espíritos indo para o paraíso. O de Cristo e o do ladrão. Entendeu? Então a união hipostática continua. Aí Cristo na ressurreição, o espírito dele retorna àquele corpo, o espírito humano. A união hipostática continua. Por quê? Porque a união hipostática é a união do Deus vivo com o homem vivo. Mas quando o homem morre, ele deixa de existir. Opa! O que aconteceu com a união hipostática nesses 3 dias? Foi para as cucuia. Foi para as cucuia. Ela é desfeita para ser refeita na ressurreição. A Bíblia não ensina em lugar nenhum isso. A Bíblia diz que ele, existindo na forma de Deus, assumiu a forma humana. Ação feita, acabou. Entendeu? Então, a Bíblia não fala, ele assumiu a forma humana, mas depois ele desassumiu, por quê? Claro, porque ele morreu, deixou de existir como homem, então acabaram com a união hipostática, para ser refeita novamente. Eu usei esse argumento contra um pastor adventista, ele até tossiu, ele ficou até nervoso. Foi raso o argumento contra ele. No segundo debate eu refiz, ele ficou bravinho. Isso é um mistério, né? É um mistério, né? É um mistério da união hipostática entre um Deus vivo e um homem que deixou de existir. Muito bonito. Parabéns, né?
Então, veja, é ridículo isso, tá? Pessoal, então a união hipostática, ela continua por quê? Porque Cristo morre, seu espírito sai. Aí o adventista vem e me pergunta, poxa, então Cristo tem dois espíritos, um como Deus e um como homem? Não, senhor. Como Deus, ele é espírito. Como homem, ele tem um espírito. É diferente. Certo? Então, tá aí. Quando você ensina que o homem, quando morre, ele deixa de existir porque não tem uma alma imortal, você joga lá em Cristo o problema, porque Cristo é tão homem quanto a gente. O que eu tenho, Cristo tem como homem. Se Cristo não tem uma alma imortal, eu também não tenho. Se eu não tenho, Cristo também não tem. Entendeu? Bom, não é uma palestra para discutir cada ponto. Mas que Cristo ensinou a imortalidade da alma é óbvio. Mas por que lá em Gênesis Deus não falou que o homem tem um espírito? Pelo mesmo motivo que ele não falou que ele é um Deus triuno. Ou seja, Deus não quis revelar isso. Tem algum versículo na Bíblia, lá em Gênesis? Aí você fala, mas Gênesis 1, versículo 1, Deus criou. Aquilo ali é plural majestático. Não tem nada a ver com trindade aquilo. Quem usa esse texto para falar de trindade é ridículo, porque senão os judeus creriam na trindade. Então, Deus não se declarou como Deus triuno no Antigo Testamento, em versículo nenhum. Ele deu pistas que a igreja, quando Cristo é revelado, né, ao mundo, quando vem o Espírito Santo, aí a trindade toda faz a igreja enxergar as pistas da doutrina da trindade lá no Antigo Testamento. Aí é outra história. Como também tem pistas da imortalidade da alma bem pequenininhas lá no Antigo Testamento também. Tá bom? Ok. Aí o outro está falando assim, mas o Galho é espírita. Tadinho, né? Porque eu creio em vida após a morte, eu sou espírita, né? Quando, na verdade, o princípio do espiritismo não é esse. O princípio do espiritismo é a reencarnação. Aí eu não sou espírita, né? Crer em vida após a morte, né? Não tem problema nenhum. A Bíblia não fala em versículo nenhum que crer na vida após a morte é ser espírita, né? É só no livrinho dos caras aí, tá bom? Próximo. A Igreja Adventista nega a doutrina das penas eternas. É o último, tá? Pessoal, a Bíblia é muito clara quanto a isso. A parábola do rico e do Lázaro, eu sei que a gente não deve fazer doutrina em cima de parábola. Se fosse só esse texto, eu não faria essa exegese mesmo. Mas é estranho, não é? Que Cristo, para revelar uma verdade na parábola do rico e do Lázaro, ou seja, olha só, a Igreja Adventista diz que o objetivo dessa palavra é mostrar que Deus muda a situação das pessoas, dos que são servos de Deus e dos que não são servos de Deus. Se o objetivo fosse só esse em si, é esse sim o objetivo, claro. Mas se fosse só isso, Jesus não precisava ter falado de vida após a morte ali, do morto conversando no além. Ele só falava assim, os dois morreram e na ressurreição um recebeu a bênção, o pobre, e o rico foi destruído. Pronto. Agora, você acha que se não existisse vida após a morte, Cristo ia inserir uma parábola dessa? Com um detalhe de vida após a morte? Nunca te parou na cabeça? Pensar nisso? E o mais engraçado é que o adventista me chega e fala assim, mas ali fala de uma gotinha d'água. E por causa da gotinha d'água, a vida após a morte vira simbólica. Quando, na verdade, olha a aula, hein? Olha a aula. Deus, ele se revela de forma antropomórfica, antropopática, e eu inventei uma nova palavra, antropocoísica. O que é isso? Antropomórfica é Deus, para ensinar verdade sobre ele se revela
da forma humana. Tem cabelo, tem quadril, está sentado. Tem cabelo branco para quê? Para mostrar que ele é o antigo de dias, merece respeito. Tem bumbum, está sentado, né? Por quê? Mostrar que ele é rei. Ele tem a menina dos olhos, para mostrar o quê? Que ele se importa, ele observa e se importa. Quem toca em vós, toca em mim. Isso é antropomorfismo. Tem antropopatia. Deus se revela com sentimentos. Ele se alegra e se entristece. É claro que Deus no céu não fica rindo e chorando ao mesmo tempo. Você imagina 500 negros no motel e 500 carinha lendo a Bíblia. Aí o Deus fica lá. Ao mesmo tempo. Isso é ridículo. Ficar alegre, ficar triste é uma forma de dizer concordo e discordo. Tá? Pronto. Agora tem as antropocoisas, né? A antropocoisices, né? Ou seja, Deus muitas vezes se vale de elementos, de coisas humanas, para também explicar verdades a respeito do mundo espiritual. E para explicar o desespero daquele cara que está condenado e falando lá no Hades, Jesus Cristo insere uma coisa assim: olha, me dá uma gotinha d'água. Ou seja, isso mostra, em primeiro lugar, que o cara está perdido em seu estado de condenado e perdido em seus sentimentos. O cara não sabe nem o que pede. O condenado faz isso. Não é? Então, é um exagero para simbolizar o exagero do condenado. A situação de um condenado. Tá? Então, veja como é que Cristo vai colocar vida após a morte numa parábola, se isso é um ensino pagão. É só na cabeça dos adventistas e dos TJs. Tá? Bom, mas não é só ali. Jesus fala em Mateus 25, 41, né, que esse local, que o inferno, né, o lago de fogo, sei lá, ali usa Geenas, o contexto é Geena, esse lugar que o fogo não se apaga, é criado para o diabo e seus anjos. Ora, se morrer, deixar de existir, é um lugar criado, né? Vamos ler esse texto? Mateus capítulo 25, versículo 41, diz assim, ó. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse fogo eterno é o quê? Aí eles falam assim: mas os portões de Jerusalém, Deus disse que queimariam para sempre. Ô, otário, para de comparar objetos inanimados com pessoas, com seres vivos. Tá? Desculpe-me, tá? É um absurdo. Tá? O portão não peca. O camarada que vai para o inferno, ele cometeu um pecado chamado de pecado contra o Espírito Santo. Nunca se deixou ser convencido pelo Espírito Santo. É pecado contra o Espírito Santo. Deus transformou o pecado da murmuração, lá de Números, capítulo 14, 34, um dia por um ano. Murmuraram 40 dias. Um pecado de murmurar em 40 anos. Aí o adventista TJ fala assim: mas isso aí foi para disciplina. Então, querido, se um pecado para disciplina, né, se um castigo para disciplina, para correção, Deus transformou 40 dias em 40 anos, o que dizer de um pecado incorrigível? Tá? Então, cuidado com isso. A Bíblia fala que serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. E aí eu vou terminar para explicar o que é heresia. Heresia é quando você tem duas verdades que parecem estar se chocando.
Deus é amor. E a outra, Deus tortura por toda a eternidade. Essas duas verdades parecem se chocar. Como é que um Deus de amor vai botar pessoas para o resto do, né, pelos séculos dos séculos, sendo atormentadas? Então presta atenção. Heresia, em grego, é hairesis, que significa escolha. O herege, quando vê duas verdades se chocando uma com a outra, sabe o que ele fala? Minha mãe mandou escolher essa daqui, mas como eu sou teimoso, eu vou escolher essa. Ah, Deus é amor. Ah, então essa aqui que fala que os ímpios vão queimar para todo sempre no inferno de fogo? Ah, eu vou reinterpretar, não pode ser. Isso que o herege faz. Ele escolhe uma e deixa a outra, ou reinterpreta a outra. Porque ele tem dificuldade de pôr na cabeça dele, olha, a Bíblia fala as duas coisas, pronto e acabou. Ó, Deus é um em três. Ele é um, ele é três. O herege vai e escolhe um. O outro herege fala, não, são três deuses, como os mormons. Você percebe? Então, é um ensino que me incomoda? Claro, eu não teria coragem de queimar pessoas no fogo para sempre. Mas Deus falou que é e acabou. Eu não tenho que partir do meu sentimento humano. Como chegou um pastor adventista uma vez, olha, eu tenho um argumento irrefutável para você. Pois não. Ah, você cuida da sua mãe, não cuida? Eu cuido. Suponhamos que a sua mãe fosse ateia. Aí você morre, sua mãe morre, a sua mãe vai para o inferno e você é salvo. Você passaria toda a eternidade feliz sabendo que tua mãe está sofrendo no inferno de fogo? Então, veja, é um ensino, é um raciocínio humano, que parte do sentimento humano para entender o sentimento divino. É o que todo herege faz. Né? É o que todo herege faz. Então, eu disse para o cara assim, pois é, meu amigo. O problema é que a Bíblia mostra. Por exemplo, quando a sua mãe morre, eu passei para a mãe dele, né? Então vamos supor que é a sua mãe que foi para o inferno, tá? Suponhamos que a sua mãe morra, tá? E ela seja destruída, não existe mais. Você conseguiria viver uma eternidade sabendo que sua mãe não está mais com você? Veja, talvez seu sofrimento fosse menor, mas você conseguiria se esquecer da sua mãe? Ah, claro! A Bíblia fala que a recordação das coisas anteriores já passaram. Falei, pois é, cara. É a mesma resposta que eu tenho para te dar. Veja, quando a minha mãe, vamos lá, vamos pensar num parente querido meu. Vamos supor que o meu pai, que já morreu, fosse um ateu. Eu já imaginasse que ele está no inferno. Tá? E aí? Isso me atrapalha na vida cristã? Hoje? Não. Sabe por quê? Porque eu sou salvo. Cristo mudou a minha mente. Agora, se eu penso assim hoje, o que dizer na eternidade? Eu vou lembrar daquela música. Morreu, o nosso amor morreu, mas não faz mal, antes ele do que eu. Certo? Danou-se. O que eu vou fazer? Então, Deus vai me dar todas as condições possíveis para viver feliz. Não vou estar nem aí com quem está no inferno. Tá? Então, esse argumento que passa pelo sentimento humano para entender o sentimento divino. Tá bom? Aí o camarada pergunta assim, mas e o fogo de Sodoma e Gomorra? Né? A Bíblia fala que eles foram lançados no fogo eterno, e não foram. Vamos lá, vamos ler o texto? O camarada não sabe ler o texto. Tá? Por quê? Não é analfabetismo funcional, é falta de Espírito Santo. Vamos ler Judas 7? Judas, versículo 7. Diz assim, ó. A semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que praticavam imoralidade e relações sexuais contra a natureza, foram postas como exemplo a semelhança de quem? Dos anjos. Sofrendo a pena do fogo eterno.
Semelhança de quem? Dos anjos. Ou seja, os anjos também foram para o fogo eterno. Certo? E eles foram queimados como Sodoma e Gomorra? Caiu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra? Não. Então, veja, as cidades Sodoma e Gomorra são postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O que Judas está revelando aqui é que lá no texto onde fala que Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo e enxofre, ali não falou que o fogo foi eterno. Por quê? Porque ali está falando do fogo que a cidade foi destruída. Agora, aqui está falando de alguém que, a semelhança dos anjos, sofreu essa punição. Então, aqui não está falando de fogo que apaga, aqui está falando de fogo eterno. E Apocalipse diz, em Apocalipse capítulo 20, tá? Apocalipse capítulo 20 fala qual é a duração desse fogo eterno e o que as pessoas vão sentir, né? Quando diz assim, e o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Ou seja, o diabo é lançado num lugar onde já tem gente antes dele. Então é lugar, não é estado, situação. Eles serão atormentados de noite pelos séculos dos séculos. Quem leu esse texto entendeu o quê? Que esse tormento pelos séculos dos séculos é a morte que atormenta eles, morte atormentando o morto. E isso é a explicação esdrúxula minha? O texto está falando. Então você tem que acreditar, tá bom? Ok. Então nós vimos hoje por que a Igreja Adventista é uma seita. É uma seita do diabo? Você já viu seita de Deus? Existe seita de Deus na Bíblia? Não. Então é uma seita do diabo. Assim como a Igreja Adventista diz que nós estamos em Babilônia, moradia de demônios. Tá? Então, eu espero que com essa aula que você recebeu, tá, você aprenda a diferenciar o que é uma igreja cristã do que é uma seita. Então, quando a Adventista convidar você, vamos estudar juntos, você diga não. É o diabo tentando desencaminhar você. Eu posso ir cantar na sua igreja? Não. Adeptos de seita não tem que louvar a Deus na nossa igreja. Tá? É ódio religioso? Não. Eles acharem que somos Babilônia Grande não é ódio religioso, é uma opinião religiosa deles. E nós também temos a nossa opinião. Tá? Mas você falou, Fernando Galli, que o Rodrigo Silva podia dar palestra sobre arqueologia. Aí tudo bem. Só que se ele falar alguma coisa sobre a igreja dele no meio da palestra, eu boto ele para fora com carteira, giz, lápis, lousa e tudo. Fora o pontapé no traseiro. Entendeu? Porque uma coisa é um profissional falar de arqueologia, outra coisa é um profissional arqueólogo vir pregar ensinos que nós não cremos. É diferente. Então, tem igrejas que falam, para evitar problema, não chamo. Eu posso chamar. Mas te garanto, a primeira asneira que ele falar para defender a igreja dele, ele sai com um pontapé no meio da igreja. Entendeu? Por quê? Porque eu sou muito macho de fazer isso. Então, o que é combinado não custa caro. Tá? Bom, então, veja só. Nós não compactuamos com a igreja adventista. A nossa igreja não aceita pregação adventista, não entra literatura adventista dentro da nossa igreja. Os nossos membros são proibidos, tá, de ler literatura adventista, a menos que seja por uma pesquisa. Nós não aceitamos isso, tá? Porque nós entendemos que é uma literatura de uma seita e não queremos nos alimentar na mesa de demônios, tá bom? Eu espero que tudo isso que eu falei lhe seja útil e que nós possamos viver como cristãos apartados
do anticristo, das seitas deste mundo sem Deus.